Fala, meus queridos, voltando aqui então para o quarto caso, tá? O quarto caso e o quarto mais chatinho, tá? Ele está associado quando o nosso Q de x, tá? Nosso denominador, ele vai apresentar então fatores quadráticos irredutíveis repetidos, tá? Então, normalmente a gente vai ter a expressão do segundo grau elevado a r, ou seja, um número de repetições que ela vai apresentar. Tá? Lembrando que irredutível porque o delta é menor que zero, né? Então não tem raízes reais. Tá? Então, quando a gente passa para uma fração parcial nesse formato, a gente vai ter que reescrever todos esses fatores, tá? Considerando aqui está no caso A1, A2, A3, mas é porque isso para a gente evitar o cansativo de usar várias letras, né? Mas ficaria, por exemplo, AX mais B sobre o termo quadrático de primeira ordem, elevado à primeira, né? CD mais C vezes X mais D sobre, no caso, o fator quadrático de segunda ordem ao quadrado, né, até que a gente descreva até a ordem maior de repetição. Tá? Então vamos dar uma olhada para escrever a forma em decomposição em frações parciais desta expressão aqui. Tá? Então vamos olhar comigo rapidamente. Né? Nós temos então x é linear, x menos 1 é linear, x ao quadrado mais x mais 1, a gente precisa verificar se ele pode ser decomposto em fatores lineares. Tá? Como eu posso verificar? Calculando o delta. Delta igual, o b é 1, então 1 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de A vezes o valor de C. Nós vamos chegar aqui nesse caso que o delta ele é menos 3. Tá? Então essa expressão quadrática ela é irredutível. Tá? Não posso escrevê-la na forma de duas expressões lineares. Tá? Então ele já vai cair neste caso. Mas ela se repete apenas uma vez. Até aí ok. Né? Agora, esta segunda, ela também é uma expressão do segundo grau, fator quadrático irredutível. Né? Eu não tenho o valor de x, que elevado ao quadrado mais 1, ele vai zerar. Tá? Então ela não apresenta raízes reais, apenas raízes complexas. Só que ela está elevada à terceira. Isso indica que esse fator ele se repete, então, 3 vezes. Tá? Então, a forma, né, que ela ia apresentar esta, né, decomposição em frações parciais seria basicamente isso daqui. A sobre x mais b sobre x menos 1, tá? Mais cx mais d sobre x ao quadrado mais x mais 1, que ela é, então, de segunda irredutível, né? É quadrática, é irredutível, certo? Parece uma vez só. Agora, esta parte que se repete 3 vezes ficaria, então, ex mais f sobre x quadrado mais 1, gx mais h sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao quadrado, e x mais j sobre x ao quadrado mais 1 elevado ao cubo. Tá? Ou seja, eu ficaria com toda essa expressão, eu precisaria desenvolver essa até chegar, então, no número de repetições em que ela ocorre. Tá? Note que esse sistema, né, o processo de resolução aqui, ele seria um pouco, e na verdade vai ser um tanto quanto demorado. No caso desta, né, que eu estou apresentando para vocês, o A é menos 1, o C é igual a D igual a menos 1, o F é menos 1 oitavo, o I é menos meio, o B é 1 oitavo, o E é 15 oitavos, o G é igual a H, que é 3 quartos, e o J é meio. Tá? E normalmente, tá, sistemas de computação algébrica, os softwares, tá, eles conseguem encontrar esses valores numéricos muito rapidamente. Tá? Daí eu deixo aí que vocês deem uma pesquisada caso queiram. Tá? Então vamos fazer o seguinte, gente. Esses são os 4 casos. Esse aqui é o caso mais chatinho. Tá? Tomara que seja o que menos apareça, não é verdade? Então, vamos fazer mais alguns exemplos sobre essas nossas expressões, tá? Essas decomposições ou expansão em fração parcial. Então, note, 8x menos 9 dividido por x menos 3 vezes x mais 2. Então, os nossos fatores daqui de x são fatores lineares, tá? Então, a gente pode
está escrevendo essa expressão da forma A dividido por x menos 3 mais B sobre x mais 2, certo? Aqui a gente pode estar aplicando aquele método simples, né, e rápido, que é o caso mais tranquilo, só de duas, onde a gente pode multiplicar em x, tá? Ou, né, no caso, a gente multiplicaria a expressão inteira por x menos 3 vezes x mais 2, né? Eu tomaria a multiplicação de toda a expressão por esse valor. Ao fazer isso, nós chegaríamos, então, em A, que multiplica x mais 2, tá? Mais B multiplicado por x menos 3, e isso deve ser igual a 8x menos 9, tá? Neste caso, a gente consegue perceber claramente que para zerar esse parênteses é o menos 2 e para zerar esse é o 3 positivo, tá? Então, a gente vai fazer se x é igual a menos 2, esse parênteses zero, substituindo aqui, vai ficar menos 5 vezes b, tá? Então, menos 2 com menos 3, menos 5 vezes o b, vai ser igual a 8 vezes menos 2, que vai ser menos 16, com menos 9, menos 25. E a gente chega, então, que b ele vai ser igual a 5. Né? Consegui chegar no valor de b. Agora, se tomamos, então, c, né, o valor de x, ele é igual a 3, nós vamos ter 3 mais 2, que é 5, então teremos 5 vezes o valor de a. Aqui vai zerar, né, a nossa outra expressão, ela zera, né? E jogando na outra igualdade, né, do outro lado da igualdade, nós teríamos, ou teremos, né, 3 vezes 8, 24, menos 9, 15. E nós chegamos, então, que o A ele é igual a 3. Tá? Achamos o valor de A e o valor de B. Logo, a nossa expansão em frações parciais, né, 8x menos 9 sobre x menos 3 vezes x mais 2, ele vai ser igual a 3 sobre x menos 3 mais 5 sobre x mais 2, tá? Então, eu tenho aqui a nossa expansão. Tá? Vamos fazer mais um e depois eu deixo ali para vocês, ou melhor, né? Deixo não, né? A gente retoma isso no nosso momento síncrono fazendo mais exemplos disso daqui, tá? Então, a nossa fração aqui, ó, dois termos lineares, tá? Não são repetidos, então a gente vai ter A sobre 2S mais 5, tá? Mais B sobre 2S mais 3. Aplicando todo o procedimento, né? Como eu falei antes, a gente vai ter então A, que é multiplicado por 2S mais 3, mais B vezes 2S mais 5. Note que eu já estou usando a simbologia das transformadas de Laplace, né? E isso vai ter que ser igual, então, a 1. Certo? Posso pensar no valor que zera. Professor, aí tá meio chato, né? Mas qual que seria o valor que zera? Vamos fazer ele aqui, ó. Né? 2S mais 3 para ser igual a zero, isso implica que 2S vai ser igual a menos 3, o que implica para mim que S vai ser igual a menos 3 sobre 2. Tá? Então, note que zera este parênteses quando eu tomo o inverso, não, precisa dar 3. Então, eu precisaria dar menos 3 dividido por 2. Por que eu dividido por 2? Porque daí cancela esse 2. Se você pensar na mesma lógica, o S desse parênteses aqui, ó, vamos ver se ele chega, precisa dar 5, negativo, então é menos 5 dividido por 2. Tá?
que na hora que multiplicar por 2 cancela, menos 5 mais 5, 0. Tá? Então, se o nosso S ele é igual a menos 5 sobre 2, menos 5 sobre 2, né? Menos 5 sobre 2 vai zerar o segundo parênteses, a gente vai ter então A vezes 2 vezes menos 5 sobre 2, né? Vai simplificar o 2, vai dar menos 5 mais 3, tá? Vai dar então menos 2. Aqui vai zerar, né? O segundo parênteses zera, e isso vai ser igual a 1. Então a gente chegou aqui que o A ele vai ser menos meio. Achamos o valor de A. Perfeito? E se o S ele for menos 3 sobre 2, vai zerar esse primeiro parênteses, então a gente vai ter B vezes menos 3 sobre 2 vezes 2 vai dar menos 3, tá? Mais 5, então vamos ter 2, que vai ser igual a 1, e nós chegamos daqui então que B ele vai ser meio. Perfeito? Achamos o valor de A e achamos o valor de B. Logo, a nossa fração parcial, ou a nossa extensão em fração parcial da operação, né, da fração que foi nos mostrada, né, ou nos dada, que é 1 sobre 2S mais 5 vezes 2S mais 3, ela vai ser igual a, no nosso A é menos meio, então já vou aplicar menos 1 sobre, esse cara vai estar multiplicado então por 2, então eu já posso também fazer distributiva, tá? É optativa, mas eu posso então colocar 4S mais 10, então eu multipliquei pelo 2, tá? Poderia colocar duas vezes, abre parênteses, 2S mais 5, tá? Ou fazer já a distributiva, tá? E o segundo vai ficar mais 1 sobre 2 vezes 2S mais 3, que vai gerar para a gente 4S mais 6, tá? Pessoal, para não ficar muito longo, então, eu fico por aqui, nesses dois exemplos, tá? Mais alguns exemplos aqui. E na aula a gente vai fazer mais exemplos disso, trazer mais a questão das transformadas inversas, tá? Também, e começar a falar sobre solução de equações diferenciais por transformadas Laplace, tá? Aguardo vocês, grande abraço, fui!